Curso de HTMX, aula 8. Preparando para as RESTs APIs, nós vamos usar os regex, aquelas expressões regulares na interpretação dos routes. Na aula anterior, nós vimos esses routes simples aqui, ó, essas rotas simples. Só que agora nós vamos ver as rotas variando as chamadas, o tipo de comando que vai ser feito lá dentro, se é uma atualização, se é uma edição, se é para salvar um registro, se é para atualizar ou se é apenas para ler. E nós vamos ter então um número de registro. Então nós temos que ver como é que nós vamos resolver essas coisas, fazer rotas mais complexas. O HTMX ele possibilita a gente dar os comandos, né? Put, ou get, ou pat, para fazer as operações corretas lá dentro de uma API REST. Nós vamos aqui explicitar os comandos para evitar algum erro. E como nós temos aqueles routes, nós aprendemos com o route customizado a modificar uma chamada de acordo com os nossos interesses. Então, nós vamos fazer a tradução facilmente, né? Para add, nós vamos colocar put, para edit, nós vamos colocar get, para update, nós vamos colocar patch, sem problema nenhum. Mas essa chamada tem uma outra parte, por isso que nós destacamos em duas cores aqui, verde e vermelho. A outra parte seria o número do registro. A ação edit exige que a gente envie um número de registro, assim como o update e o delete. Tá? Ele não é adivinho. Então, nós temos que mandar. Então, nós temos uma arquitetura aqui de chamada API com ação e o ID do registro. Então, para quem conhece um pouquinho do regex, das expressões regulares que tem agora, ainda bem, né, em quase todas as linguagens, nós temos duas partes. O comando que vai ser traduzido, nós temos que colocar esses parâmetros entre parênteses para que a operação match traga esses valores na forma de itens de array com determinado índice. Toda a sentença é índice 0, o primeiro parâmetro é índice 1, o segundo 2 e assim por diante. Então, nós estamos dando um exemplo de média complexidade para vocês. Nós vamos colocar a tradução no comando real, vejam. Ele nem precisa ter aqui o início com HTML. Isso aqui é totalmente virtual, é nosso. Contanto que a gente tenha a lógica para a transformação para aquilo que é real. E o primeiro parâmetro vai ter que cair aqui e o segundo aqui. Essas vão ser as substituições ao final, quando a gente conseguir tirar os dois parâmetros. Então, quando a gente dá um match sobre isso daqui, destes comandos, o primeiro parâmetro é a ação, o segundo parâmetro é o número do registro. Então, tudo se encaixa, aí nós vamos construir uma sentença, né, em index.php com um action, mas vocês diriam assim, se for get, né, provavelmente é para obter o registro, se for um put, provavelmente é para gravação. Para que eu preciso da ação? É só para a gente dar o nosso exemplo e também isso serve como uma espécie de conferência, tá? Bit de paridade, para a gente conferir dentro do index se a chamada foi correta, se o programador não cometeu um engano. Então, vejamos as diferenças para o exemplo anterior, o exemplo dado na aula anterior. Nós tínhamos apenas um replace, ou seja, se era um contato /add, eu simplesmente traduzia naquele resultado esperado, HTMX contato index.php. Não tinha parâmetro nenhum. Na mesma forma, né, aqui para contato /mx, eu simplesmente traduzia para isso, questão de replaces.
Fácil, fácil. Agora não. Eu tenho 3 fases. Então, eu vou dar o índice. Então, ele vai ter que dar um match sobre uma regra. Aqui eu estou dando um exemplo só com uma regra, para pura substituição, não tem a parte do código do HTMX. Aqui nós estamos somente discutindo a parte de expressão regular. Então, eu vou ter que fazer sobre o comando dado ali, o patch original. Esse é o que vai constar lá da sentença. Eu vou ter contato /edit /39. É para fazer uma edição, né, nos contatos do registro 39. Então, eu vou fazer um match desse padrão sobre vários padrões que houver, das várias regras. Ainda vou ter esse trabalho, ele não vai achar de primeira. E aí, aquele que sofrer um match, aqui eu já botei a regra de uma vez que dá, é que nós estamos tratando do exemplo completo, com o seu conteúdo, a sua regra e a sua tradução. Ou seja, essas são as 3 etapas. Então, uma vez que a gente bate com uma regra, a gente diz que a regra é esta daqui. E então, esta regra vai ter uma tradução com substituição do R1 e do R2. Eu botei mais ou menos parecido com a nomenclatura do IS, para não ficar muito distante daquilo que vocês aprenderam. Então, como todos os exemplos desse canal, nós vamos fazer passo a passo. São 3 passos. Primeira etapa agora é a gente conseguir fazer o match da regra, separar seus parâmetros e preparar para aplicar sobre a sentença, né? A rota real, fazer a substituição. Então, a regra é esta daqui. Ela tem que ser escrita numa forma de expressão regular. Essa daqui só tem um parâmetro. Parênteses que abre e um que fecha. Tá? Então, algum conteúdo vai ser capturado por isso daí. Aqui o edit está fixo, porque ele não está entre parâmetros. E isso aqui é uma expressão regex. Bem, a rota, né, a ser traduzida real é esta daqui. E o conteúdo que vai ser lido vai ser este daqui, o patch ori. Tanto é que aqui embaixo, quando a gente colocar o root complexo, né, nós vamos ter que usar outra opção, porque aquele primeiro era para a parte mais simples. Agora é um root mais complexo. Então, nós vamos colocar root 2. E então, nós já estamos usando o próprio exec que nós criamos na aula 6 para alguma coisa útil, ou seja, ele vai ser o nosso debug. Está mostrando o resultado, o 39. Então, vamos seguir aqui. Vamos executar. Ele carregou os 3 conteúdos. O que são esses conteúdos? Os 3 conteúdos são regra regex, expressão a ser traduzida e o patch, o conteúdo que veio. Patch original, não traduzido, não trabalhado. Então, nós já indeterminamos, colocando. O geral vai ser patchori.matchRegra. Vai ser sempre assim. Então, ele parou aqui em console log R, o resultado do match, para que vocês vejam. Então, vamos continuar o debug. Aí, chegou aqui. Ele vai mostrar na console o resultado do match. Vejam. Então, o match foi com contato edit /39 e voltou com 2 parâmetros. 0, a sentença inteira, como eu já falei com vocês. Parâmetro 1, o único que tem, 39. Então, nós conseguimos identificar, através da regra, na chamada, qual que é o parâmetro 1? É 39. Edit não é parâmetro aqui. Não é uma action, como nós mostramos mais atrás, que nós estamos fazendo aos pouquinhos. Então, ele vai rodar o quê? As
regras. O que são as regras? Cada índice aqui do R. E vai acrescentar na tela para a gente. Está fazendo o texto, beleza? Vai no segundo, vai retornar com txt para que o mostra lá embaixo exiba para nós. Tá? Já vamos mandar executar até o fim. Pronto. Veio somente um parâmetro, porque esse match aqui só tem um parâmetro. Agora nós vamos fazer com mais um parâmetro. Bem, agora nós vamos tratar dois parâmetros, é o segundo exemplo, mx regex 2, que já está parado em algum lugar lá da biblioteca UPD. Vamos colocar aqui o breakpoint e vamos mandar vir até aqui. Agora eu exibo aqui o resultado do R na hora em que nós estamos aqui, ó, com dois níveis de parênteses na expressão de regra regex, o que significa que ela vai nos fornecer dois resultados. Então vamos passar por cima do console log aqui e ver quais resultados foram trazidos. Agora nós temos em 0 a sentença toda, como eu disse, né, o valor que está sendo tratado. E então nós temos dois parâmetros. O de número 1 é o edit, ou seja, a ação. E o de número 2 é um número de registro, para a gente bater na regra aqui, ó. Nós vamos bater nessa regra aqui, ó. Registro 1 desse array R de resposta do match é aqui a ação. E o 2 é o número que está na frente do id, é o parâmetro id. Provavelmente o registro numa tabela de banco de dados. Então, vamos seguir aqui as regras e ver se realmente na tela aqui ele nos dá os dois itens. Agora vai finalizar o loop, return x, aí nós vamos voltar lá para o mostra. Já está indicando isso, ó, já está aparecendo na tela lá. Edit e 39. Então, nós conseguimos uma expressão regular bem feita trazer quantos parâmetros forem. Bastará dar um match. E aquela regra em que o match der um true, ela é que vai valer e ela que vai ser usada para extrair os parâmetros, tá? E esses parâmetros nós vamos fazer a substituição no final nessa sentença aqui. Então, aqui nós rodamos direto o exemplo 2. Então, agora nós temos que rodar o exemplo 3, que vai fazer a substituição na frase, vai nos dar o resultado milagroso. Então, a terceira e última etapa, mesmo lugar a gente coloca para parar no console log R. Então, o que é que ele tem? Ele tem os dois parâmetros, edit e o número do registro, 39. O parâmetro 0 tem a sentença completa lá, a regrinha. Então, vamos seguindo aqui. Agora, nós temos o quê? A gente reserva umas variáveis. Substituir result para fazer o seguinte. Vejam, para todos os pedaços da regrinha, o R lá, nós vamos seguir aqui, vendo, acrescentando aquilo que foi lido. O que foi lido até o momento? Foi lido o parâmetro edit, é o primeiro. Então, a expressão aqui lê os parâmetros e faz as substituições. Então, substitui seria lá para nós o R índice 1. Tá? Nós precisamos desses índices para saber quem que está rodando, quem vai ser substituído lá na sentença. Então, na sentença da rota que nós queremos, a rota objetivo, ele já fez a primeira substituição. Tá? Colocou na frente de action, edit. Agora ele vai fazer a segunda. Então, vamos lá. Pegou a regra. O txt é o quê? É todo o resultado até o momento. É aquela sentença até o edit e o id igual a R2. Nós estamos esperando o R2. E o segundo parâmetro, 39, que foi lido no momento. Quem que é o argumento de substituição agora? É o R2.
Fazemos o replace de R2 com o seu conteúdo, substitui aqui, ó. Vai substituir pela segunda regra e nós vamos montar todo o TXT com os dois e vamos ver os 3 resultados. Vamos retornar ao TXT, vamos mandar acabar de uma vez. Pronto. Então nós temos, ó, quando nós identificamos o edit, substituímos e ele ficou aguardando o R2. Quando nós passamos pelo 39, o segundo parâmetro, ele completou a sentença. Obtivemos êxito. Compreenderam como é que vai ser o processo? Acha-se o parâmetro, substitui. A gente substitui no R da vez, R1, R2, R3, com essa chavinha aí, e no final nós teremos aquela sentença realmente em que vai ter que ser dado o get, o put, o pet, seja o que for. Bem, essa rotina amostra, ela não tem os parâmetros que nós vamos precisar na forma que vai ser enviado, porque o que vai ser enviado é só o pet. Isso aqui não vai estar dentro da sentença, não. Vai estar num array um pouco mais complexo do que aquele que vocês viram de rotas no exemplo anterior. Correto? Então, nós vamos ter que fazer transformações para que isso aí fique em uma forma útil. Então, não percam a próxima aula, porque nós vamos colocar isso daí dentro da biblioteca com o funcionamento correto. E aí não vai poder ser hx route, vai ter que ser hx route 2, qualquer coisa que faça uma diferença daquele outro lá, porque ele não leva em conta essas regras complexas, não leva em conta que agora nós vamos mexer com 3 parâmetros. E relembrando, não percam a próxima aula que nós vamos aplicar esse regex aí nas rotas para que a gente tenha um HTMX de alta potência. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final da aula 8.